abraço no seu irmão, depois fala para ele abrir a Bíblia em Filipenses 4. Dá um abraço nele, fala, abra a sua Bíblia em Filipenses 4. Amém. Ainda de pé, vamos ler do verso 10 ao verso 13. Filipenses 4, do verso 10 ao verso 13. Amém. Eu estou lendo a Nova Almeida atualizada. Diz assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Deus seja louvado pela sua palavra. Você pode ocupar o seu lugar. Assim, puxando da memória rapidamente, quantos já ouviram uma pregação, um ensino, um sermão nesse texto? Tudo posso naquele que me fortalece, mais de 10 vezes. Levanta a mão. Mais de 10 vezes, você já ouviu uma pregação? Já? Interessante, né? Eu tentei fazer esse esforço para mim. Eu já tenho um pouquinho de carreira na fé. Não consegui imaginar quantas vezes eu já ouvi uma pregação. No meu caso, também já perdi a conta quantas vezes eu preguei nessa mesma narrativa. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele é bom que se diga, é bom que a gente pense, que ele viveu num tempo em que a situação social não oferecia muitas, para não dizer quase nenhuma, para não dizer nenhuma, garantia de segurança. Ele viveu momentos de crises, ele viveu momentos de provações, de fome, de frio, de açoites, de tortura mental. Mas no meio deste caos todo, eu diria assim, ele aprendeu a viver contente. Que para muitos de nós a gente lê, conhece a história dele, meu Deus, que capacidade, que façanha, que força. Por pouca coisa a gente às vezes perde o nosso contentamento, por pouca coisa a gente perde a vontade de viver, por pouca coisa a gente perde o sentido de bênção, Eu e você devemos ter esse senso interior de bênção, de ser uma pessoa abençoada por Deus. Nós precisamos ter esse senso, né? Um dos modismos da igreja, não sei como é que anda esse modismo, é ou abençoado, ou abençoado. Fala para a pessoa que ela é abençoada. Parece que nós precisamos bater em certas teclas, né? Para lembrar a pessoa, ou para tentar fazer a pessoa acreditar que ela, a despeito do problema, a despeito da circunstância, da necessidade, ela é uma pessoa abençoada. Isto me ensina, ou nos ensina, que o contentamento é um aprendizado. Contentamento é um aprendizado. Você pode nunca querer aprender a viver contente, você nunca vai ser contente, nem com tudo. Com tudo vai faltar alguma coisa sempre para você reclamar. Mas nós podemos então aprender, eu não sei se eu digo a arte, ou desenvolver a capacidade de um aprendizado, de desenvolver um contentamento. Então, o contentamento não é alguma coisa que acontece automaticamente na vida da
pessoa, nem da pessoa que se entende que se declara um cristão, um evangélico. Então você precisa aprender a viver contente em toda e qualquer situação, e eu também preciso. E isto é o que a palavra de Deus está nos ensinando. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, eu leio para vocês, diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Diga para o irmão do seu lado: Deus diz para você: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Falou assim de qualquer jeito, né? Falou corrido. A gente tem preguiça, não tem não? E também é daqueles que é muito chato, né? O pastor manda falar, a gente não quer falar nada, o pastor fica falando para a gente falar para os outros, né? Isso é uma coisa cansativa. Enfim, mas eu e você sabemos também, e creio eu, que entre a teoria e a prática há um grande espaço. Entre a teoria de que Deus está comigo e não me desamparará, e viver nesta base, e praticar esse entendimento e deixar Ele dominar a minha vida, há uma diferença. Via de regra, nós gostamos e citamos para as outras pessoas, mas na nossa vez nós estamos cheios de dúvidas, estamos cheios de incertezas. Então, é importante, creio eu, entender que Paulo não era um tipo de supercrente. Paulo não era um tipo de super-homem da fé, não era um homem que acreditava na sua força, no seu poder. Ele não era um estoico. Sabe o que é um estoico? Um estoico, o estoicismo, pregava que você deve confiar nos seus próprios recursos. Era uma linha filosófica, que você deve confiar nos seus próprios recursos. Você não pode confiar em outra coisa. O que realmente você pode se apoiar é naquilo que você tem, é naquilo que você sabe, é naquilo que você é. Que você deve, prega ainda o estoicismo, que você deve permanecer imperturbável diante do prazer, como também diante da dor. O contentamento de Paulo tinha uma fonte, tinha uma razão de ser, que não era ele mesmo. O seu contentamento não vinha da sua capacidade, dos seus recursos, não. O seu contentamento, o contentamento do apóstolo Paulo, vinha da sua relação com Deus, vinha da sua dependência de Deus. Em uma palavra mais direta, ele era um homem totalmente dependente do seu Deus. Ele afirmou, escreveu na sua carta, segunda carta à igreja de Corinto, ele disse: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Que palavra tremenda, que declaração de fé tremenda. A nossa capacidade vem de Deus. Quando a gente entende, seja em que área da nossa vida for, que a nossa capacidade vem de Deus, a gente vai falar menos eu isso, eu aquilo, eu fiz, eu resolvo, eu sei, eu posso, porque a nossa capacidade vem de Deus, como declarou o apóstolo Paulo. Então, há algumas verdades que podem nos ajudar a manter um equilíbrio, ou a vida em equilíbrio. É importante você saber como agir nas diversas circunstâncias que envolvem o seu mundo. São regras, são verdades simples, mas eu creio que podem e produzem de verdade resultados tremendos. Então, ouça com atenção. Em primeiro lugar, quando você enfrentar um momento de crise, essa é uma regra importante: não despreze o que você tem. Quando você enfrentar um momento de crise, não despreze o que você tem. Quando a prosperidade lhe alcançar, não desperdice o que você tem. Entendeu?
Não. Entendeu ou não entendeu? Assim o que é? Entendeu ou não entendeu? Hã? Alô? Aumenta o som aí, o pessoal não está me ouvindo, irmão. Aumenta esse som aí. Você entendeu esse princípio? Está economizando amém por quê? Hã? Preciso gritar mais? Quando você estiver com dificuldades, não despreze o que você tem. Quando você estiver numa abundância da sua vida, não desperdice o que você tem. Porque se você olhar bem, não precisa ir muito longe, olhe para você. A gente faz isso. Na necessidade, na dificuldade, na crise, o que adianta? Eu não tenho nada, só tenho essa porcaria, só tenho esse salário miserável. A gente sempre menospreza o que a gente tem. Mas alguns de nós, quando vive um momento de abundância, ele joga fora, ele está dando dinheiro para todo mundo. Ele está comendo salada de folha de $100, sei lá. Então, a palavra de Deus nos ensina, normalmente, irmãos, nós deixamos de praticar estas duas verdades. Quando elas são desprezadas, os problemas, eles se complicam, se afloram, aparecem com mais força, mais intensidade na nossa vida. O primeiro erro, que é o mais comum, é não valorizar o que nós temos. Você lembra, conhece a história da viúva de Sarepta? Ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. O seu desprezo pelo que ela tinha fez com que ela não valorizasse o punhado de farinha e o pouco de azeite que estava na sua botija. Quando uma pessoa diz que não tem nada, a impressão que se tem é que as mãos desta pessoa estão vazias, o seu saldo está negativo, a sua despensa está sem alimentos. No entanto, ela continua vivendo, trabalhando, sei lá, passeando, se distraindo. Nossa, eu estou mal, não tenho nada, o máximo que eu posso fazer é foi lá na árvore da lagoa. Ela está falando assim, olha, eu não posso viajar para Paris, mas é que ela não tem nada. Na sua dificuldade, no pouquinho, ela pode ir na lagoa. Se você mora em Caxias, é meio complicado ir a pé para a lagoa. Você pode ter alguém até que vá. Pega uma bicicleta aí do banco, mas também tem que pagar. Mas é baratinho, né? Muito mais barato você pegar um Uber para ir na lagoa do que você pegar um avião para ir a Paris. Mas você não pode dizer que você não tem nada. Eu não tenho nada. Eu estou numa maior dificuldade. Mas ela continua vivendo. Ela continua comendo alguma coisa, ela continua trabalhando. Eu não tenho nada, mas está trabalhando. Eu não tenho nada, mas está viajando, saindo. Não, mas é porque eu fui para casa da minha sogra, fui para casa do irmão. Sei, mas está fazendo. Como que não tem nada? Mas nós fazemos assim. Parece que nós estamos tentando nos convencer a nós mesmos. Porque às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, é estranho, falando não tem nada, mas está lá no Facebook aqui e tal, tirando Face num monte de lugar, mas não tem nada. Nós temos essa tendência, né? Não sei explicar bem. O fato de dizer eu não tenho nada, então não representa a verdade. Não representa a verdade. Sempre temos alguma coisa em nossas mãos. Lembre-se, o pouco que temos, quando colocado nas mãos de Deus, muda completamente o cenário da nossa vida. O problema é que a gente não bota o pouco na mão de Deus. Então aprenda a valorizar o pouco que você tem. Porque até se eu fosse Deus, por que eu daria para você mais do que você tem pouco e não valoriza o pouco? Porque quem pensa assim, o mais ainda vai ser pouco. E ainda vai continuar não valorizando aquele pouco. Então não despreze, por menor
que sejam os seus recursos. Sim, uma coisa é querer melhorar, todo mundo quer. Outra coisa é desprezar o pouco que você tem. Né? Você fez um esforço danado, tal, comprou um quartinho, né? Não é o melhor quartinho, não é o lugar melhor assim, não é tão arejado, não é não sei o que lá, não é não sei o que lá, mas você tem um teto que é seu, que você comprou, que você construiu, que você herdou. E está lá, pô, estou aqui nesse inferno. Aí você quer ir para onde? Para debaixo da ponte. Vai ser melhor. Então, é preciso que a gente valorize. É preciso que a gente compreenda essa verdade. Né? Esse pouquinho poderão ser usados por Deus, poderá, para mudar o curso da nossa vida. Entenda isso. O segundo erro é desperdiçar o que se conquistou. A grande lição disso, para mim, é quando Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixes, sobraram muitos pedaços de pães e peixes. Mateus 14, 20. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Você sabe que a prosperidade tem atrapalhado a vida de muitos cristãos? Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a viver tanto na escassez quanto na prosperidade. A prosperidade é desperdiçada quando nós nos afastamos da fonte que produziu esta prosperidade. E que fonte é esta? A nossa fonte é Deus. A sua fonte é Deus? Amém? Não sei. A sua fonte é Deus. A gente não sabe viver dessa forma, não sabe viver esse tempo de bênção, de prosperidade, quando a gente se afasta da fonte. Sem Ele não conseguimos amealhar, acumular, juntar nada. Muitos cristãos que conseguem muitas vezes vencer nessa área, conquistar um padrão de vida melhor, acabam se afastando dos deveres espirituais. Estou tão abençoado que oração não precisa mais. Deus me ama. Que jejum para quê? Eu já conquistei, eu já tenho. Enfim, evangelizar, servir, adorar a Deus, para quê? Deus me ama, Deus me abençoa de toda forma. Então, guarde esta verdade nessa noite, né? Abrace essa lição importante para a nossa caminhada. Quando enfrentar um momento de crise, não despreze o que você tem, e quando a prosperidade lhe alcançar, não desperdice o que você tem. Em segundo lugar, nas horas de crise, não se deixe dominar pela ansiedade. E nos momentos de abundância, não se deixe dominar pela ambição. Então, quando você tiver que conviver com um tempo de escassez, de crise, tenha em mente que você não está sozinho. Eu não vou perguntar quem aqui está vivendo um momento de escassez, não vou perguntar quem aqui está vivendo um momento de crise. Mas, independente disso, eu quero dizer para você que você não está sozinho. Você está vivendo um momento de escassez? Você não está sozinho. Você está vivendo um momento melhor, de abundância? Você também não está sozinho. Porque a gente só fala isso para quem está na crise. Você não está sozinho. Mas quando a gente está na abundância, a gente também não está sozinho. Aquele que nos abençoa está conosco. Aquele a quem nós devemos louvor, adoração, primazia. Em primeiro lugar, Ele também está presente. Então, você tem um Deus que prometeu não lhe abandonar. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você pode dizer esse versículo junto comigo? Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nunca te deixarei.
Eu já fui, não vou ser dramático de dizer que eu já fui abandonado por gente que disse para mim que nunca me abandonaria, por homens, por pessoas que vêm debaixo às vezes de uma forte emoção para falar uma coisa, fazer uma promessa que não é resistente nem a tempo e nem a calor, nem a frio, nem a intempéries, nem a dificuldades, né? Não, eu sou meu pastor, onde quer que tu fores eu irei. E eu não fui a lugar nenhum e a pessoa foi na frente, não é? Então, às vezes, por causa que a gente vive essas coisas, a gente lê Deus falando: eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei. Aí a gente fica meio assim com Deus, a gente peca muito nisso, acreditamos demais no outro, no homem que é falho, e não ficamos com a palavra daquele que é poderoso, que prometeu e que é fiel para cumprir a sua palavra até o final. Por isso que as nossas crises ficam piores. Por isso que no momento da nossa dificuldade a gente não sabe lidar com ela, porque nós desprezamos a verdade. E por isso que às vezes no momento de uma prosperidade e abundância a gente joga muita coisa fora, que lá na frente a gente vai falar: Senhor, por que tu deixou? Pô, eu te dei, você não cuidou direito, você não entendeu, você não soube lidar, você não soube ser próspero. Você se apossou da propriedade, da prosperidade que eu te dei, como se a prosperidade que eu te dei foi você que tivesse construído ela. Jesus deixou para nós instruções específicas a respeito da ansiedade. Mateus 6, 25. Portanto, eu lhes digo: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou que beber. O apóstolo Paulo também deixou a mesma recomendação, 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mas quando a fartura bater na sua porta, querido, querida, não pense apenas em você. Veja o que Jesus ensinou. Lucas 12, 18. Então aquela pessoa disse: já sei o que eu vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra, todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Sabe como é que a Bíblia chama essa atitude? A Bíblia chama essa atitude de egoísmo. Egoísmo. Quando Deus abençoar a sua vida, seja generoso com os que passam por alguma necessidade. Você sabe que tem muitas pessoas que não conhecem a Deus e que na sua prosperidade fazem muitas coisas tentando comprar a sua salvação. Elas fazem uma coisa boa pelo motivo errado. Tem muita gente que professa outra fé, segue uma outra religião, que a base é exatamente a caridade. E a caridade e o olhar para o próximo, né? Aí aquela discussão que tem sobre religião, né? Tem coisas que, meu irmão, eu acho que é uma perda de tempo total, uma bobagem sem noção, você ficar discutindo religião. Nós, os cristãos, aí a Bíblia fala assim: a verdadeira religião é cuidar das viúvas, do pobre, da mãe. O cara é crentão, mas discutindo religião, ele não cuida da mãe dele, deixa a mulher passar necessidade. O cara está bem de vida e não cuida da sua mãe. É tudo porcaria que dá, é tudo sem qualidade que dá. Para mim, como é que você quer discutir certas coisas? Então, nós que conhecemos a Deus e a sua palavra, quando nós devíamos ser o povo mais generoso, né? Não estou falando contra você, né? Essa igreja é uma igreja de pessoas simples, a gente está sempre pensando nos outros. Acabamos de nos envolver no Feliz Nova Vida, né?
Pena que você não foi lá entregar, né? O Felipe ficou lá, quem foi lá estava com a alegria toda lá. O pessoal lá se ajoelhou para o Felipe, você é Saturno, você é um grande Deus. Lá, o pessoal que foi lá, feliz com aquela generosidade, só que ele foi portador da sua generosidade, ele que levou o seu envolvimento. Não é que foi fácil para você. Muitas vezes nós temos sido generosos, não da nossa abundância, mas até da nossa necessidade. Compartilhado. Não é verdade? Então, mas aí, o que o Senhor está nos falando, a lição, o ângulo, o enfoque nessa noite é esse. Então, você deve guardar esta verdade também. Nas horas de crise, não se deixe dominar pela ansiedade, porque isso acontece com muitos de nós. Agora, na hora da abundância, também não se deixe dominar pela ambição. Não, é meu, é para mim, né? Eu já, não sei se eu já falei aqui, fico olhando para minha neta, a minha segunda neta do meio, a Cecília. Ela fez 3 aninhos. A Cecília, eu acho que ela tem 2 bocas, que ela fala sem cessar. Ela fala. E ela fala assim, você dá uma coisa para ela, você dá uma coisa. Não, é meu. Compra um saco de pipoca assim para ela, ela não quer dar uma para o irmão. E a mãe dela, que é a minha filha, quase tem que espancar ela, você tem que, mas ela tem um sentimento, né? Aí você pensa assim, como é que aprendeu? Quem ensinou isso para ela? Quem ensinou para ela? Não ensinou. Ninguém ensinou. Está se tentando, né, tirar isso. Já falei para ela que eu vou fazer uma libertação profunda naquela menina, né? Não se deixe dominar. Você sabia, irmão? É fácil se deixar dominar pela ambição. Porque a ambição, ela não vem com a cara feia, não, entendeu? A ambição vem vestida de muitas coisas importantes, amor próprio. Tem até um hino assim, né? Quando eu estava na prova. Não tem um hino? Como é que é? Você estava na prova e ninguém me ajudou. Agora na bênção eu vou mandar todo mundo lamber sabão, né? Eu não sei como é que é o hino lá. Mas tem certas filosofias que vão penetrando. Não, porque você fez por onde? Você lutou muito. Você creu. Poxa, você... Aí agora então você não precisa fazer mais nada. Não é verdade? Aí você vai ser pregador para os outros, que use a sua fé, irmão. Use a sua fé. Use a sua confiança em Deus. Então nós temos que aprender essas coisas, para que a nossa vida, porque não tem como evitar você passar por dificuldade. Também espero que não tenha como evitar você alcançar prosperidade. É uma questão de fé, de obediência, de fidelidade a Deus e de sabedoria também. Precisa ter sabedoria para lidar com uma coisa e com outra coisa. Não podemos nos deixar desgovernar, porque tanto a dificuldade desgoverna a fé, como a prosperidade também pode desgovernar a nossa fé em Deus, ou desviar a nossa fé de Deus. E em terceiro e último lugar, quero deixar esse princípio, essa lição para você. Nas horas de crise, ouça, por favor, coloque a sua fé em ação, para você alcançar o que você deseja. E nas horas de fartura, coloque a sua fé em ação para deixar tudo o que você tem. Só aprendemos muitas vezes a colocar a fé em ação para conquistar, alcançar o que a gente deseja, o que é promessa de Deus. Mas nós precisamos aprender também que nas horas da fartura, Deus me deu fartura, Deus me abençoou, louvado seja Deus, que esse Deus também pode pedir que você devolva, que você passe, que você entregue, que você renuncie. E aí você vai precisar também colocar a mesma fé em ação. Alguma coisa vem à sua cabeça? Algum personagem bíblico vem à sua cabeça?
Hebreus 11:11, pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Aleluia, glória a Deus. Sem joguete, sem trocadilho, sem brincadeira, meu irmão. Outro dia, tem um tempo, eu falei isso aqui, não sei se você lembra. Já pensou? Uma mulher, uma senhora, desculpe o pejorativo, uma velhinha de 99 anos. Se eu passo por Sara na rua, 99 anos, 8 meses de gravidez. E eu falo, meu Deus, aquele está com a barriga d'água, vamos orar. Eu tinha pensado tudo. Não é não? Tu não ia não, irmão? Só eu que sou fraco? Pai, cura esse tumor, Pai, agora. Que loucura, não é não? Você crê? Se você crê como eu creio, eu falei, caramba. Mas pensa. Abraão foi desafiado a confiar em Deus quando ouviu a promessa que ele teria um filho. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possua Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Deixe Deus levar você para fora, aonde você está, de onde você está enxergando apenas impossibilidades. Eu vi um pensamento sobre a manjedoura. Eu achei isso tão legal, porque o pensamento é sobre o desconforto da manjedoura. O cheiro da manjedoura. E se você olhar bem a nossa vida, nós temos momentos de manjedoura, temos fase que é um desconforto total, que é uma precariedade total, que é uma dificuldade total, não é verdade? Então, nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos saber que a nosso tempo de dificuldade não é em si mesmo o nosso fim, que aquela dificuldade, aquela limitação, né? Que humilhação para Jesus. Mas quem é que pensa isso, que foi uma humilhação para Jesus, ou para José, ou para Maria, né? E essa questão de ser rejeitado continuou adulto, né? Quando ele foi lá, não tem lugar para ele aqui. Os discípulos queriam mandar fogo no céu lá e matar o dono do hotel, sei lá. Então, certas coisas na nossa vida a gente tem que crer de uma maneira, levantar a nossa cabeça, não achar que nossa promessa, nem o nosso futuro está naquela dificuldade. Essas coisas elas vão mudar, nós temos que saber lidar com isso, né? Saber que Deus está conosco no nosso desconforto, Ele muda, Ele transforma, Ele liberta. Ele fez Jesus, Ele transformou Jesus, né? Jesus não é a melhor referência para Ele, no Senhor dos Senhores. Não vai transformar mais ninguém em Senhor dos Senhores, só tem um que é Jesus, mas Ele é aquele que abençoa, é aquele que faz na nossa vida o que Ele quer fazer. Então, deixe Deus levar você para fora, deixa Deus tirar você dessa situação e você olhar, está enxergando só possibilidades, saia com o Senhor para contemplar as estrelas do céu. Às vezes a gente sai para contemplar as estrelas, mas a gente sai sozinho, aí a nossa ambição é que manda. Aí nós ficamos lá escolhendo, né? Uma coisa, quando Deus levou Abraão, olha, contempla isso aí. A tua descendência será maior, será incontável, como você não pode contar essas estrelas nesse pedaço aqui do seu horizonte, da sua visão. Não é verdade? Mas lembre-se, quando você quando a fatura bater na sua porta, coloque a sua fé em ação, para deixar tudo nas mãos de Deus. Senhor, consagro a Ti a minha vida.
Alguém estava falando comigo dessas situações da vida, que a gente não sabe o que orar. Um pastor disse assim: pastor, você tem que orar, Senhor, eu estou aqui, Senhor. É a situação que você não sabe nem o que pede. O que você vai? Você vai, Senhor, faz a tua vontade. Faz a tua vontade. Me ampara minha alma, fortalece o meu homem interior, né? Ô Paulo, não fica com medo não, meu filho, eu estou com você, o navio vai perder, vai ter naufrágio, e as coisas materiais vão dar meio enguiçado, mas você não vai morrer, ninguém vai morrer. É esse amparo da presença de Deus. Por que o anjo apareceu e falou: fica tranquilo agora, peraí, repreende o vento, anjo. Não, o vento continuou, a chuva continuou, mas Paulo estava seguro, Paulo tinha um amparo, Paulo já tinha consolo, né? Ele, quando desembarcou na praia da ilha, ele não ficou lá: ai meu Deus, que coisa esse barco, ai, não ficou lá inflacionando, aumentando de uma maneira multiplicada aquele milagre, que foi um grande milagre, sem dúvida. Ele estava numa missão. Então, quando a fartura bater na sua porta, coloque a sua fé em ação para deixar tudo nas mãos de Deus. E esse ponto parece ser um ponto muito complicado para nós. Eu não entendo, porque Deus que me deu, por que Deus quer agora? É o diabo que quer tomar de mim o que Deus me deu. A gente se esquece do próprio Abraão. O grande milagre: Abraão, dá-me o teu filho. Você consegue ver que a mesma fé que Abraão teve para receber esse filho da maneira sobrenatural, foi a mesma fé que ele teve para entregar, para dedicar. Queremos as bênçãos, mas não queremos abrir mão delas depois que as temos conquistado. Hebreus ainda 11:17, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Isso é uma coisa que você tem que entender, que é libertadora, que é preparadora para ser o pai das nações, né? Essa dependência de Deus, essa confiança em Deus. A gente pede a Deus, a gente luta, a gente ora, a gente se esforça para prosperar, para conseguir, e depois a gente idolatra isso. E depois essa bênção a gente escanteia Deus. Deixa Deus para lá. O Deus que oramos, o Deus que clamamos, o Deus que servimos, o Deus que dizíamos até então que tudo fazíamos porque o amávamos, porque queríamos servi-lo, queríamos agradá-lo, e ele derrama sobre nós. O Abraão não fez isso. Então lembre-se, a nossa fé não pode ser exercida apenas para acumularmos bens. A nossa fé não pode ser exercida apenas para prosperarmos, ela precisa ser colocada em ação quando Deus pede algo de nós. Amém. Não, amém. Se você não crê nisso, como é que você vai pedir a Deus alguma coisa? Como é que a gente tem a coragem de pedir a Deus que Deus nos abençoe? Nós não temos o menor interesse de, quando Deus pedir alguma coisa de nós, a gente com prontidão e liberalidade entregamos para Ele. Pense. A nossa fé precisa ser colocada em ação quando Deus pede algo de nós. Você já percebeu, às vezes Deus não está nos pedindo tão pouco, não está nem pedindo o teu Isaque, você ainda assim não coloca a fé em ação? Deus de antemão nos pediu coisas. Meu filho, vai lá pregar. Ah, não posso, Senhor. Mas quando o Senhor me abençoar, eu vou. Ah, Senhor, meu filho, vai lá no
no evangelismo, vai lá, após assim que eu puder, aí você vai passando. Não, eu queria muito estar na igreja, só posso vir domingo. Aí você fala assim, não, se eu tivesse um carro, poxa, ia ser bom, né? Aí você tem um carro. Aí você também não vem do mesmo jeito. Então, a razão não era isso. A sua desculpa era aquela famosa desculpa esfarrapada, esfarinhada, sem consistência nenhuma. A gente se esquece das coisas que a gente fala. A gente se esquece das justificativas que a gente dá. A gente se esquece. Não é? Às vezes a gente faz isso com os homens, e a gente faz isso com Deus também, achando que Deus é homem. E aí que está o problema, Deus não é homem. Portanto, o que colocamos nas mãos de Deus, como alguém já disse, não sai das nossas mãos. Porque Deus devolveu Isaac para ele, você conhece a história. Então, não tenha receio de confiar no seu Deus, para receber e para entregar. Essa é uma boa lição para a nossa caminhada. Você não vai ter dificuldade de olhar para o lado e reconhecer essas pessoas que falharam nesses princípios, que não aprenderam com essa. O apóstolo Paulo, eu aprendi a viver contente. Como é que ele aprendeu? Agindo dessa forma, praticando desta forma. Na abundância não desperdiçou, na abundância não se deixou tomar pela ambição, na sua prosperidade não desobedeceu, não negou a Deus nada que Deus pediu, porque não tem nada que Deus vai pedir de você que Deus não tinha dado para você. Deus pediu Isaac de Abraão, mas foi Deus que deu Isaac para Abraão, de uma maneira sobrenatural. O Abraão é meu. Pois é. Então, aprenda a viver contente em toda e qualquer situação, colocando em prática estas verdades simples, mas eu digo funcionais. Verdades simples, mas que vão funcionar maravilhosamente bem na sua vida. Vamos orar. Pai, Tua palavra foi compartilhada, segundo a Tua graça e apesar das minhas limitações, Pai. Eu peço que o Senhor faça essa palavra, que ela produza na minha vida e na vida de cada um de nós, segundo o Teu propósito para ela, segundo os Teus planos para cada um de nós, segundo aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. O Senhor nunca usa a Sua palavra para nos deprimir, para nos abater, para nos cobrar. O Senhor sempre usa a Sua palavra para nos erguer. A Tua palavra sempre é um chamado para andarmos com o Senhor, para andarmos por fé, por obedecermos a Tua palavra, Pai. Que todas as barreiras do nosso coração caiam por terra, Senhor. Que toda a nossa humanidade, os nossos desejos humanos, carnais, ó Pai, que eles sejam derrotados pela nova criatura, pela Tua palavra, que a Tua palavra prevaleça na nossa vida, no nosso caminho, na nossa decisão, na nossa escolha, todos os dias da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus eu peço, em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.